Olá pessoal, que está chegando agora, pode entrar, ficar à vontade. Nós vamos iniciar a nossa live. Vou colocar aqui o tema para vocês, junto com a pastora Angélica, que já vai entrar aqui conosco, tá? Vamos lá. O tema da nossa live vai ser superando o abuso sexual. Nós estamos aqui para falar desse assunto muito abertamente, né? De uma forma transparente. Chegou a Cris. Pessoal, olá, boa noite, Angélica. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Estou um pouquinho ansiosa, mas está tudo bem. É normal. Pastora, quero começar. Vou te chamar de Angélica, né? Sim, Quero começar te agradecendo pela sua coragem de estar aqui conosco, de falar desse assunto que muitas vezes ainda é um tabu, mas da importância que nós reconhecemos de trazer a público, né, um assunto que precisa ser discutido. Tá me ouvindo bem? sim. Não estou ouvindo bem. Eu vou aumentar aqui porque eu entrei por um outro aparelho, que não é meu celular, pelo um tablet, e eu quero aumentar ou botar o fone, né? Que também está aqui em mãos. Deixa eu ver. Ó, Fala aí. Ótimo. ó, Agora tá bom. Agora estou ouvindo tô bem. conseguindo te ouvir legal. Estão perguntando aí se vai ficar gravado. Se você vai Vai, gravar. vai sim. Ótimo. Oi, Joyce, sejam todos bem-vindas. Que legal, os rapazes também, ó. Eu sempre recebo reclamação porque a gente se dirige muito para as mulheres, viu, Angélica? Mas tem muito homem que acompanha também as nossas lives, né? Ótimo. Ótimo, porque eu até quero, tem uns pontos aí também que eu preciso falar para eles também. Aham. Sentir Ó, assim, lá no anotei final, algumas coisas sobre isso. Fala. lá no final da live, eu vou deixar ela salva. Ela fica salva na minha linha do tempo, depois todinha, tá bom? E aí, como o meu Ah, Instagram é aberto, aí dá para compartilhar. Então, dá para repostar no seu ou de quem mais quiser repostar essa conversa. Tudo beleza. bem? Tudo Vamos jóia. lá, então? Vamos lá. Eu acho que eu deixei fixado. Vê se está aparecendo o tema da nossa live. Eu acho que Não, não. né? Você falou nos comentários. Ficou nos comentários? Ficou nos comentários. Mas era para estar Oh, fixado onde? peraí que eu vou fazer isso já. Aê! Ficar como tema, né, para o pessoal que está entrando. Agora. Aham, legal. Ótimo. Então, vamos lá. Eu vou te situando. A gente está com 3 minutos e 52. E aí a gente vai conversando, mas assim, o pessoal sabe que o tema que nós trouxemos hoje é a questão do abuso sexual infantil. Esse é um assunto que está muito em evidência essa semana, né? Se eu não me engano, acho que o dia 18 foi o dia do Foi. combate. Aham. Então, eu vejo esses dias marcados como uma oportunidade para chamar mais a atenção, mas de um tema que tem que ser trazido à luz sempre, né? Tem. E por que que a gente pega tanto o ênfase assim na questão do infantil, né, Angélica? Porque muitas das situações de abuso acontecem na infância, como você comentou no seu vídeo, né? Na primeira infância, até os 5, 6 anos, são os maiores índices, e depois se perpetua aí até a adolescência, até a pessoa realmente ter forças para falar sobre isso. Mas, hoje, depois de adulta, é mais fácil falar sobre isso, Angélica, ou não? Então,
Hoje, né, talvez de um tempo para cá, se tornou mais simples. Não, talvez não fácil, mas foi uma situação que eu tive que encarar por outros motivos e talvez até por motivos de ajudar outras pessoas. Sim, Então, por isso que eu falei até no sentido da superação, porque não é uma coisa que está resolvida, é uma coisa que está se resolvendo, né? Eu acredito exato. que quando a gente fala sobre isso, eu também vou crescendo e vou aprendendo ainda mais a lidar com esses sentimentos, com essas situações, né? Que ficaram como cicatrizes ainda, né? Na minha Uhum, história. entendi. Essa importância é o que a gente quer trazer hoje para reflexão, né, Angélica? Porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma dificuldade, e eu gosto muito de ler alguns relatos. Existe um livro que depois eu vou postar para o pessoal dar uma olhadinha, é aquele livro que eu te marquei hoje à tarde. O título do livro se chama A Culpa Não É Sua. Eu achei um livro fantástico. Ele foi escrito com a ajuda de vários profissionais, mas a autora principal é uma pessoa que conta a sua história. E ela escreveu uma frase que me marcou muito. Ela disse assim: se você sofreu ou sofre abuso, saiba que o seu maior problema não é a dor que você sente, mas sim como você reage a ela. E é difícil ouvir isso, né? Porque não é. O maior problema não é a dor, né? Aí ela fala assim que o abuso é a picada da cobra, mas o que vem com ela é o veneno, é a depressão, a compulsão ou a frieza sexual, os distúrbios alimentares, a autodepreciação, o medo de se envolver, a perda de identidade e o ódio crescente. Esses são os seus inimigos, né? É contra isso que se precisa lutar. Você conseguiu identificar isso na sua vida, Angélica? Sim, são essas consequências, né? Que o abuso traz, né? São, é isso aí, eu acho que talvez ainda dá para aumentar essa lista, né? Porque realmente, assim, há um abalo, né? Na autoestima, né? Nessa sensação de inferioridade, essa insegurança, né? Porque há um conflito na sua identidade, e aí que você carrega durante muito tempo, e talvez eu ainda veja traços disso na minha vida em alguns momentos. Então, porque é como se a nossa identidade fosse roubada, né, naquele momento, e a gente fica perdido. E realmente há momentos de sentir raiva, há momentos de sentir nojo, de sentir culpa e de Hum, culpar os outros também, né? Não só os abusadores, mas também as pessoas em volta, né? A família, e por que isso aconteceu, por que ninguém viu, por que meus pais não perceberam, né? Por que eles não me protegeram? Então são sim. muitos questionamentos, né? Que nascem dessa situação. Então esses questionamentos internos e externos, né? Gera muita confusão dentro da gente. E por isso que, coisas que você falou, né? Frieza, eu tive muitos deles, na verdade. Ficou até difícil agora, né? Falar, porque muitos deles, assim, no decorrer da história, eu senti um pouquinho de cada em momentos diferentes. Acho que Uhum, acho que é isso. entendi. Bom, eu vou comentar algumas coisas. Você quer colocar, Angélica? Quero te deixar muito à vontade. Você quer colocar a sua história? Você quer contar? Ou a gente vai mesclando isso aos pouquinhos? Como que você se sente melhor? Então, na verdade, quando você falou de entrevista, eu fiquei, ai Ah, meu, ai, Jesus. como, tipo assim, como é uma entrevista, né? Como participar de uma entrevista. Então eu quero deixar fluir também, porque assim, eu fiz um roteirinho, porque na verdade a minha Legal. história ela é cheia de muitos detalhes, né? Eu até lembrei de outros momentos de abusos, além do que eu tinha falado com você nessa semana, eu lembrei de outros e eu vi que realmente como que é uma rede. O momento que a criança sofre um abuso, parece que abre uma porta, sabe? Assim, e aquilo parece que ela é impregnada por um imã e que Uhum. começa a atrair, sabe, situações. É muito interessante, porque eu fui lembrando de várias outras situações, né? Imagens que me vinham
que eu falei, meu Deus, foi além, né, daquilo que eu tinha falado, porque são muitas coisas que aconteceram. Então, não sei se você quer que eu faça assim um roteirinho, né? Dou só uma pincelada assim um pouco e depois a gente vai discorrendo. Também, não sei. A gente vai conversando porque passa muito rápido, né? Só Passa. uma hora assim, vai ser um tapinha de rápido. Mas eu gostaria que você contasse assim para nós, rapidamente, assim, né? Uma forma bem resumida. Não precisa contar exatamente aquilo que você não quiser, tá bom? Mas o que a gente precisa entender é assim, pelo que você nos contou, eu vou eu vou colocando assim parte do que nós conversamos essa semana, né? E o que me pareceu assim, o que me passou a impressão é que você tinha uma proteção da família, né? A sua mãe era muito próxima. Eu lembro que você contou assim que a mãe falou: a mãe me protegia, não deixava eu ir na casa das amiguinhas, dormir fora, não sei, algo nesse sentido. Mas que apesar disso, a criança está suscetível, está vulnerável mesmo assim, né? Sim. E eu até lembrei de outros fatos também de proteção da minha mãe. É muito Uhum. fofo. Eu fiquei lembrando dela, falei, meu Deus, realmente ela protegeu tanto, né? Mas foi além Sim, do controle dela. Realmente não foi falta de cuidado da minha mãe. legal. Então, assim, na verdade, então, né, para tentar resumir, o abuso começou mais ou menos por volta de 4 anos, porque eu lembro que eu era muito pequena, né? Eu lembro de cenas assim no colo de pessoas. Então, uma criança maior não se fica pegando no colo, né? Então, eu lembro que eu era bem pequena. Então, mais ou menos, né, nessa faixa de 4, 5, 6 anos, talvez até os 7, assim, aconteceram algumas coisas. E depois eu lembrei que com 12 anos aconteceu uma outra situação, entre outras, assim. Então, foi realmente uma história que a partir dos 4 anos começaram, né, a acontecer. Então, Certo. aconteceu por pessoa da família, por vizinhos. Então, pessoas, assim, que eram próximas, pessoas de confiança, realmente, né? A estatística é muito certa nesse ponto. Realmente é onde os pais, né, têm confiança naquelas pessoas. Então, e depois aconteceu também dentro de um ônibus, e quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, né, que o cara se encostou em mim e tal, e eu fiquei sem saber o que fazer ali. E eu lembro Uhum. também nessa hora que a minha mãe percebeu e ela me puxou assim para perto dela, me tirou daquela situação. Então eu Legal. lembro, né, dessa fase também de erotização, né, onde eu era colocada em situações para dançar, né, de colã no bairro, né, nas festas de bairro. E nessa fase assim de 5 anos, né, com outras crianças. Mas aí eu lembro assim que a música era uma música com conteúdo muito sexualizado, porque era uma música muito Uhum. antiga, tipo um forró que falava mate o velho, mate o velho. Então era um contexto assim que me colocava as meninas rebolando de colã numa música que estava falando justamente de, né, de matar o homem ali, né, de desse tipo. Uhum. Então você vê que não tinha muitas essa noção, né, de proteção nesse caso. Eu acho que isso também desencadeou muitas coisas, né, por conta disso, porque eu estava em evidência ali, né, junto com as outras crianças, e talvez isso também possa ter proporcionado uma situações, né, no caso. E também, como eu falei no vídeo, foi um momento também de muita turbulência na minha família. O casamento dos meus pais era muito complicado, e então nenhum dos dois estavam bem também, talvez, né, para perceber muitas coisas. Uhum. Mas mesmo assim, né, eu lembro de muitas situações que minha mãe tentava proteger. E aí, depois dessa separação, que também foi um momento de muito sofrimento, de muita carência para mim, pela perda do meu pai, né? E de toda aquela situação de ver minha mãe sofrendo, talvez ela tivesse até depressão na época, né? Pelos sintomas que ela tinha. Foi um momento de muito sofrimento. Mas eu lembro da minha mãe falando muito assim, que nunca colocaria um homem dentro de casa, que ela nunca ia se relacionar com outra pessoa, porque ela não queria que alguém fizesse mal, né, pra gente.
E quando tinha alguém da família ou alguma amiga, né, que se separada também, que arrumava um namorado, que botava o cara para morar dentro de casa, ela ficava desesperada, porque ela, ai meu Deus, né, vai fazer mal para as crianças, vai fazer alguma coisa. Então eu lembro que ela tinha muito essa preocupação. E eu lembro de conseguir, né, convencê-la a me deixar dormir na casa de uma amiguinha. E depois de noite, tipo assim, quase meia-noite, ela foi bater na porta, né? Eu lembro dela chamando no portão para poder me levar embora para casa, porque eu acho que ela ficou tão angustiada com medo de acontecer alguma coisa, que ela foi lá para tentar me salvar, né? Mas, enfim, eu fingi que estava dormindo, né? Para poder ficar lá, tava tudo bem, não aconteceu nada. Uhum. Na casa, graças a Deus. Mas eu lembro da minha mãe muito preocupada com isso. Ela sempre tentava proteger e falar sobre essas questões, né? De ter cuidado, de... Ela não conseguia ter clareza, ela não conseguia conversar sobre o assunto. Mas eu lembro dela tentar falar, cuidado com isso, cuidado com aquele homem, tipo assim, né? Então ela meio que colocava... Sim. Mas, na verdade, nessa fase, quando ela começou a falar também, já tinha acontecido, né, os abusos, né? Então, eu creio que ela também não saberia, talvez, lidar com a situação, se ela tivesse visto alguma coisa ou soubesse de alguma coisa. Então, assim, né, no meio dessa turbulência toda, né, o abuso trouxe muitas marcas, né, trouxe muitas consequências ruins para minha vida, porque o abuso traz um despertamento sexual para a criança, né, que acaba até viciando, né? Algumas crianças ficam viciadas até em masturbação, né, Sim. viciadas realmente em situações assim que buscam, né, o prazer do sexo de alguma forma. E eu me vi viciada em algumas coisas assim, né, nesse contexto sexual, por esse despertamento. Então eu me via assim sempre brincando, e eu era uma criança assim muito ativa, eu brincava muito na rua, eu, enfim, né, tive uma infância muito assim na rua, nesse contexto mesmo de brincar muito, mas toda oportunidade que eu tinha, eu acabava tentando proporcionar situações para trazer a sexualidade, para trazer o sexo, né? Não a sexualidade, para trazer o sexo para o contexto da brincadeira. Então, meu comportamento mudou, né, diante disso, porque eu não tinha mais aquela inocência, eu não conseguia brincar sem prestar atenção nesses detalhes. Eu ouvia muitas conversas dos adultos, essa questão da erotização, né, que também muda a identidade da criança, o comportamento da criança. Todo filme que eu via que tinha conteúdo assim, né, sexualizado, eu prestava atenção, eu queria ver aquilo, eu queria entender. As novelas também, né? Eu lembro da Gabriela e Tieta e tantas outras que tinha muito essas coisas da sensualidade. Aquilo tudo me chamava muita atenção. Então, assim, toda oportunidade, brincando de pique-esconde, brincando na rua, brincando em casa mesmo, né, com coleguinhas. Eu lembro que eu brincava com uma coleguinha que tinha Barbie, né? E aí ela tinha a Barbie e o Ken, e eu ficava botando a Barbie e o Ken pra, né, pra namorar. E aí eu lembro até que ela me chamou atenção, né? E falou que não era pra brincar assim, senão ela ia chamar a mãe dela. Então ela sabia que tinha alguma coisa errada. Então, assim, eu tinha isso muito latente em mim, né? Em várias situações. Então, todas as minhas brincadeiras, tanto com menina, com menino quanto com menina, eu sempre tentava proporcionar situações para brincar dessa forma. E a ponto de que com 8 anos eu tive um namorado. Aí você pensa, namoradinho, né? Coisa de criança. É muito errado isso, né? A gente também tem que ter esse cuidado, que às vezes os próprios pais ficam incentivando, né, a criança a ficar de coisinha com um coleguinha ali, namoradinho, vai casar, nananã. E a criança não sabe assimilar isso, né? E não foi esse meu caso, mas é só também aproveitando, abrindo parêntese aqui, sobre essa questão da erotização da criança a respeito do namorico na infância. Não existe isso. A criança não tem maturidade para lidar com isso. Mas com 8 anos eu tive um namoradinho lá, que realmente era um namoro assim, de beijar na boca, era um namoro de aliciamento, porque eu já era, né, corrompida ali, né, nessa questão. E isso também eu vejo que isso trouxe esse vício sexual, né? Porque toda oportunidade que eu tinha era como se eu buscasse ser tocada, né? Eu queria tocar, eu queria ser tocado, eu queria sentir aquela sensação, né, de novo, e sem ter
na proporção a noção disso, do que estava acontecendo, mas sabia que tinha alguma coisa errada, porque eu fazia escondido, né? Uhum. Então, né, aí vem as consequências, né, dessa questão desse despertamento desde criança, né, que despertou a lascívia, uma sedução, né? Aí, a partir disso também, com mais ou menos 10 anos, eu comecei a ver revistas pornográficas. Eu lembro que também, se eu entrasse numa casa que eu percebesse que tinha algum conteúdo disso, eu também ficava tentando ficar olhando, né? Minha família tinha uma oficina mecânica, tinha muitos calendários de mulheres nuas, né? Na oficina, e eu ficava olhando para aquilo. Eu lembro que às vezes eu ficava sozinha dentro da oficina, né? Tipo, no domingo, e eu ficava ali olhando para aquilo, porque aquilo tudo me chamava muita atenção, né? Uhum. Então, assim, eu acabei me vendo, né, muito cedo também, muito precocemente, tendo esse vício, né, de ver pornografia, tanto revista, que era muito comum na época, né, quanto também filmes mais tarde, né? Então, é, essa erotização também, né, mesmo criança, eu queria, né, filmes igual Lagoa Azul, esses filmes assim, me deixava vidrada, buscando, Sim. né, aquela sensação ali. E qualquer coisa que tivesse um teor erótico me chamava atenção. E isso, né, me fez me tornar muito curiosa para essas coisas, né, para esse assunto. Então, qualquer adulto que estivesse conversando perto de mim, eu ficava de anteninha ligada, querendo saber. E mesmo que fosse piadas, que fosse não estivesse falando claramente do assunto, mas eu já me ligava, já sabia do que estava sendo falado, né? É, Então, assim, aí, né, enfim, bagunçou, né, a minha identidade, bagunçou, né, a minha autoestima, porque, na verdade, né, depois, Uhum. adolescente também, eu tive muitos problemas sexuais também, né, ao mesmo tempo, você vê o nível de confusão na minha cabeça, é que, às vezes, eu tinha um posicionamento, né, já adolescente, que se alguém encostasse em mim, eu reagia até violentamente, né? Uma vez eu dei um soco num cara num baile porque ele pegou no meu seio e na hora que ele botou a mão no meu seio, eu virei a mão na cara dele, tipo assim, nem pensei, né? Uhum. Tipo assim, você tá doido? Não põe a mão em mim, né? E aí, enfim, Agora eu vou me defender. né, me defendi. Só que em uma outra situação também, né, acho que com 15 anos trabalhando, que também um cara encostou em mim, e aí eu também tive essa reação, você tá doido? Tipo assim, não encosta em mim não, tipo assim, eu vou sair gritando aqui. Então eu tive essa reação, mas ao mesmo tempo, na mesma fase, tinha situações que eu não sabia como lidar. Tinha situações, né, Uhum. do tipo de querer, de eu ficar com algum cara e ele botar a mão em mim e eu aceitar, né? E eu não sabia me defender, eu achava que tipo mais um, menos um não ia fazer diferença diante de um contexto tão abusivo, né? Então era uma confusão, porque tinha hora que eu queria me dar o valor, né? Tipo assim, que eu me valorizava, tinha hora que eu já me desvalorizava, né? Tinha hora que eu me posicionava, tinha hora que eu não sabia o que eu tinha que fazer. Então é uma confusão na identidade muito grande. Ao mesmo E tempo, deixa tinha hora que eu me achava bonita, né? Uma jovem bonita, uma moça bonita, tinha hora que eu me achava, né? Que é comum também, eu acho, nessas crises assim da adolescente, mas tinha hora que eu me achava muito inferior, né? A todo mundo, com uma autoestima baixa. É... Então eu me sentia assim um objeto mesmo, a verdade era essa, né? Toda situação eu me sentia um objeto mesmo de prazer para os outros. Então uma situação assim que confunde muito, sabe? A cabeça da pessoa que entendi. sofre. E aí depois, Angélica, assim, só te cortando um pouquinho, isso que você colocou em relação à sua mãe no começo, né? É muito importante a gente colocar, porque a tendência das pessoas é sempre procurar um culpado. Ah, por que que a mãe e o pai dessa criança não percebeu antes, não cuidou? Também, né, ficava expondo. Então, a gente tem muito essa tendência de procurar o culpado. Ah, mas também a criança dançava música e rebolava. Ah, mas também ficava com roupa curta, né? Eu acho que nada disso justifica os acontecimentos. É muito importante a gente olhar para isso como algo assim, quais são as fases do desenvolvimento? E tanto na infância quanto na adolescência, existem situações em que a gente não sabe como reagir. Por isso que eu falei, hoje, já com 30 e poucos anos, né? Vamos ser generosas, né, pastora? 30 e tá, poucos anos, tá bom?
43. Vamos falar. Ah, mas aí não dá nem para fazer de conta. Ah, não. Tá bom. Mas assim, é só nessa idade que a gente consegue olhar para trás e falar assim, poxa, se eu tivesse o recurso interno que eu tenho hoje, não teria acontecido. Mas isso também é mito, né? Porque naquela época você fez o melhor que você podia e hoje ter a coragem de abrir e expor tudo isso também é o melhor que você pode fazer nesse momento, né? Uhum. E aí, assim, mesmo quando criança, teve situações também que eu fugi de algumas outras situações. Então, tinha hora que Uhum. eu sabia fugir, tinha hora que eu não sabia fugir. Né? Então, esse Sim. conflito interno era muito latente isso, porque não tem uma regra, assim, não tem uma receita, sabe? E então, é realmente essa coisa de culpa, né? É uma coisa que pesa muito nessa situação, porque realmente a gente também se Uhum. sente culpada, né? A pessoa que sofre isso, e ela carrega essa culpa durante a vida. E ou procura até essa culpa. Muitas vezes, durante muito tempo, eu chorava muito, né, diante das situações da minha vida e também sobre isso. E eu chorava escondido, né, porque eu também não, eu queria proteger minha mãe, né? Até teve uma situação que eu pude falar, que ela perguntou se estava acontecendo alguma coisa e eu não falei a verdade, eu falei meia verdade. Eu falei que o vizinho Por quê? tinha molestado a minha coleguinha que brincava comigo. Mas eu não falei que eu passei por isso junto com ela, né? E qual era a Porque. intenção, Angélica? Oi? Não contando para a mãe, qual era a intenção? A minha intenção foi protegê-la, porque eu era muito pequena, eu Opa. tinha 5, no máximo 6 anos, mas eu sabia que ela estava sofrendo por causa da separação, que eu via ela em Uhum. situações, né, de depressão, assim. E eu, na hora, eu lembro de pensar isso, que eu não podia falar para ela porque ela ia sofrer mais. Então a Ó, criança, pode sim. falar. Então a criança, ela tá no meio dessa confusão e ao mesmo tempo que ela sabe que ela tá sofrendo algo, ela também ainda quer proteger as pessoas que ela ama, né? Então é Aham. uma confusão muito grande. Vamos lá. Eu preparei algumas frases e eu queria que você me ajudasse a comentar sobre elas, para Tá. depois a gente finalizar com a parte da superação, como quando foi que tudo isso começou a mudar, né? Eu vou Sim. já direcionando para isso, porque a gente tá com meia hora já estamos na metade do caminho, e nem parece, Yes. né? Ó, aqui eu anotei uma frase, eu queria que você me dissesse se isso é verdade ou não. Diz assim: o abuso, ele é a violação da alma humana. E, e quando a gente fala em abuso, eu vou dizer por mim, como leiga, né, antes de estudar e me aprofundar nesse assunto, eu achava que abuso era o ato sexual em si. Então, aconteceu o ato, houve penetração, ah, foi abusada. Ah, mas só passou a mão, ah, mas isso não é abuso, né? A pessoa foi mal intencionada, teve lá uma situação mau caráter, mas não foi abuso. E quando a gente passa a estudar, a gente vê que é abuso sim. Abuso é toda violação da alma humana, desde um olhar insinuante até o ato sexual. Então, sabe quando a pessoa olha e te olha por dentro e você quer se esconder e fala, ai, que nojo desse cara me olhando? Isso é um abuso. E a gente Sim. precisa ter essa consciência de que não fiz nada para merecer, não fui culpada, mas me senti violada naquele momento, né? Exatamente. Outra coisa que eu anotei aqui para a gente falar é que, assim, dentro da neurociência, existem duas zonas no cérebro, a zona do amor e a zona do medo. E quando a gente fala sobre o abuso, mesmo que for numa violação de olhar, como eu falei, ela é Uhum. fixa na zona do medo. E aí é com o amor, que eu sei que você vai falar um pouquinho mais disso no final, que a gente ressignifica isso que era em medo, trazer aonde há amor, trazer amor para onde há o medo. E que esse amor possa sobrepor ao medo, né? Então, isso não significa apagar o passado, não significa mudar o que passou, mas Sim. sobrepor com novas experiências positivas, né? Eu Eu posso, anotei alguma. sobre Pode comentar. a primeira frase, Aham. a violação, né? Ela é uma violação da alma, é uma violação do corpo, é uma violação da inocência,
é uma Uhum. violação na identidade, Exato. é uma violação em muitos aspectos da subjetividade da criança, né? Uhum. Então, que vai afetá-la em muitos aspectos. Então, não tem como não olhar para isso como uma violação, né? É uma Uhum. violência, né? Em muitos aspectos. Por isso que gera tantas consequências. E aí, sobre a segunda frase, eu acho que isso é tão sério, né? Na questão biológica, né? Uhum. Do cérebro, que é por isso que há tanta confusão. Porque Na mente. porque o medo, né, é afetado, é isso, a zona do medo, mas ao mesmo Isso. tempo a zona do amor também fica fragilizada, né? Fica Uhum. vulnerável, porque você quer se aproximar de alguém, né, para amar depois de jovem, né, e tal, ou até mesmo no casamento, porque isso trouxe muitas consequências no meu casamento, Uhum. porque eu amava, né, eu amo meu marido, amava meu marido, e ao mesmo tempo, às vezes, eu tinha um repúdio, sabe? Ele me Sei. tocava e eu lembrava, vinha na minha memória aquelas cenas e eu acabava, né, tinha nojo e eu meio que enfim, né, me esquivava. E aí interessante, né, porque aí confunde o amor, aí o Sim. medo confunde o amor, né, e aí a gente confunde o amor também, porque às vezes, como eu era também muito carente afetivamente, talvez por essa falta do meu pai presente, né, por ele ter saído de casa e ser muito nova, o medo e o amor se misturaram, porque ao mesmo tempo eu queria ser amada, eu queria, e aí o toque talvez viesse, né, na adolescência com essa coisa como se eu estivesse sendo amada por alguém, né? E aí ao mesmo tempo tinha o medo daquilo que estava acontecendo, então a confusão está justamente dentro disso aí. Até a gente Exato. conhecer o amor que vem e restaura todas essas coisas e lança fora, né, esse medo que atormenta. Exato. Ó, outras coisas que eu anotei aqui. Frases para não dizer. E aí você me disse, você já ouviu muito isso na sua vida. Ah, você tem que esquecer isso a respeito do abuso. Que Uhum. mais? Você tem que perdoar o abusador. Outra frase que soltam muito. Ainda bem que foi só isso, né? É um processo de minimização. Ah, mas podia ser pior, Sim. né? Ou então, ele errou, mas ele não é uma má pessoa. Ou então falar que você precisa de uma oração bem forte para resolver isso. Ah, eu anotei aqui Uhum. que alguns livros e a literatura me traz isso. Quando as pessoas falam, você tem que esquecer isso, eu acredito que isso vai na contramão do processo de cura. E aí eu vou querer que você comente isso para a gente, Angélica. Superar não é esquecer, mas o que é superar? É não se deixar mais travar por aquela lembrança, por aquele fato. Exatamente. Você, você retarda o trabalho de recuperação. É, uma frase que eu achei muito interessante diz assim, ó, o que é que a criança abusada mais escuta do seu agressor? Não conte para ninguém. Isso é um segredo nosso. Não é isso? E Uhum. aí, quando a gente diz para a criança, né, que ela tem que esquecer isso, ela tem que perdoar, a gente está reproduzindo essa fala com outras palavras. Não conte a ninguém o que ela ouviu, então não reproduza isso. Não vamos mais falar sobre isso. É Uhum. a mesma forma de abuso, só que agora psicológico. Se torna Sim. tão abusador isso quanto o ato que foi cometido, né? Intimidação da mesma forma, né? Por isso que a gente fala da importância de falar. É Falar. necessário falar. O E falar, ele falar é parte importante do processo de cura, não é, Angélica? é essencial. Porque sobre a questão das palavras que você falou, repete, por favor, aí que eu já esqueci. As frases que não é para se dizer, né, Isso. para uma pessoa abusada. Você tem que esquecer isso. Aham. Você tem que perdoar o abusador. Ainda bem que foi só isso. Sim. São frases reais, É, né? Realmente. ele errou, mas ele E não é uma pessoa ruim. Então,
Sim. A oração tem muito poder, mas isso não resolve, né? É Que necessário passar por esse processo, né? De reconhecer o que aconteceu, falar do que aconteceu, é, essa coisa, né, da minimização, né, do que houve também, né? Infelizmente, muitas pessoas pensam assim, mas a é, violação é da mesma forma, né? Como eu disse, isso abala a pessoa do mesmo jeito. E essa coisa do perdão, eu creio no poder do perdão, não é porque a pessoa merece, sabe? Não é porque se ele era uhum. bonzinho, se ele não era, se ele era uma boa pessoa, né? Não é isso que importa. Eu creio no poder do perdão porque o perdão, ele me liberta. Eu Ah, entendo. isso mesmo. Então eu lembro que um vizinho, né, um dos meus abusadores, meu vizinho, ele já era bem idoso e eu não lembro se ele estava doente. Eu lembro que depois que aconteceu algumas vezes, né, dele abusar, ele morreu. E eu lembro que o velório foi na sala da casa dele. E eu entrei junto com com a família lá, com a minha avó, eu lembro que eu estava com a minha avó, e o caixão ali cheio de cravos, né? E eu lembro que no jardim da minha mãe tinha uma rosa bonita em frente à janela da sala. E eu pedi, puxei minha avó assim, chamei, falei, vó, vamos pegar aquela rosa que tá lá na janela? E aí ela foi comigo, em frente foi lá na minha casa, né? Em frente à janela, pegou a rosa e eu peguei essa rosa e coloquei no caixão dele. Então, assim, eu era Uhum. criança, eu não tinha nem 6 anos. Mas isso, eu vejo isso como assim, como se eu estivesse liberando aquela história. Tipo assim, Uma vai, atitude de entrega, né? sabe? Você tá indo e eu não quero ficar aqui marcada com isso. Lógico que eu não tinha essa consciência. Mas ao mesmo Sim. tempo, eu não sei explicar o que é que me moveu a fazer isso, sabe? Sinceramente, eu não sei. Mas eu sei que a sensação que eu tenho é como se fosse essa liberação. Porque eu entendo que às vezes a gente quer agir na justiça própria, né? E a gente Uhum. fala até com violência, que tem que pegar, que tem que capar, que tem que matar, que tem que, né, linchar, se possível for. Mas, enfim, eu acho que a violência não tem que gerar outra violência, né? Eu acho que tem sim que Exato. pagar pelo que fez. Eu creio, né, na questão do Disque 100, do Conselho Tutelar, e de buscar realmente Sim. os órgãos competentes para isso. Mas eu acho que a gente tem que ser racional, né? E usar de inteligência para lidar com essas situações. Então, Uhum. realmente o perdão, eu acredito nele, porque na medida que eu perdoo, e eu perdoei os meus agressores, eu vejo que é um crescimento para mim, é um amadurecimento para mim, independente do que eles fizeram da vida deles, que eu não sei, né? Mas deixa Deus julgar isso. Mesmo que eles não tenham pago pelo que eles fizeram, né? Mas não Uhum. cabe a mim agora, né, pensar nisso. E uma coisa assim, acho que é Sattler que disse, né? Eu sempre esqueço o nome do cara, um filósofo que diz que eu não posso mudar aquilo que fizeram comigo, né? Mas eu posso. O que eu vou fazer com aquilo que fizeram, né? Como é que é? Esqueci Isso, o é nome. assim, é Sartre fala assim, não importa, o importante não é aquilo que fizeram Isso. comigo, mas é o que eu faço Com daquilo que aquilo fizeram que comigo. fizeram comigo, exatamente. E é engraçado que eu já carrego isso comigo antes de conhecer essa frase. Não adianta, Uhum. não vou ficar preso numa coisa que aconteceu no meu passado. Eu preciso melhorar o meu hoje, eu preciso melhorar minha vida agora, porque eu não tenho o que fazer com o que passou. Então, eu não Legal. importa o que fizeram comigo, assim, né? Importa o que eu vou fazer com isso. E aí, por isso que eu também decidi a usar isso para ajudar outras pessoas que sofrem isso, né? Porque muitas mulheres não conseguem falar sobre isso, muitas mulheres estão presas e vivem um Uhum. casamento muito difícil porque não conseguem falar. O marido não sabe que ela passou por isso, que elas passaram por isso, né? E isso traz, né, uma vida sexual obrigatória, né? Eu vivi isso. Apesar do sexo me chamar muita atenção, eu acabava vivendo uma prisão, porque eu fazia, mas eu não tinha prazer nenhum. Eu não tinha Entendi. prazer na minha vida sexual. Eu fazia por obrigação. Era como realmente se eu fosse uma boneca inflável que estava ali para trazer prazer. E então isso trazia um sentimento de raiva às vezes, sabe? Fazia por raiva, fazia por vingança, até por automutilação, sabe? Como se eu tivesse que fazer Punição. aquilo por punição, sabe? Era um sentimento muito doido, assim, difícil de explicar.
Ou por um tipo de poder de sedução também, né? Tipo assim, ah, então agora eu que vou seduzir. Agora eu que vou, né? Que vou Eu que usar estou isso. no controle, né? Sabe? Talvez em alguns momentos foi essa sensação. Ô, Angélica, me conta assim, quando que isso começou a mudar em você? Como que foi esse processo que você começou a olhar com outros olhos? E para que isso fique para o pessoal que está nos assistindo, em como a gente pode ajudar pessoas que hoje se abrem conosco. O que a gente poderia. Primeiro você me conta como foi esse processo de mudança e como a gente poderia oferecer essa ajuda a outras pessoas. Então, né, depois dessas consequências todas drásticas, né, na minha vida, no meu Hum, casamento, como eu disse, trouxe muitos problemas no meu casamento e a gente acabou se separando uma vez, era uma confusão o nosso casamento. Aí a uhum, gente se separou uma vez, aí voltou, aí depois se separou de novo. E nessa segunda vez, eu não sabia o que fazer, eu estava no meio de uma confusão, né, interna de novo, me deparando com aquela confusão de sentimentos, de identidade. E, e foi quando eu me converti e eu comecei um uhum. processo, né, de espiritualidade, né, de buscar realmente conhecer a Deus, né, de buscar essa conexão com Deus. E nessa busca, nessa conexão, eu fui me conhecendo, porque eu entendo que quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se conhece, porque a nossa essência está Uhum. nele, né? A gente vem dele, então ele é que faz a gente se conhecer verdadeiramente. É A verdade. nossa missão, o nosso propósito, a nossa essência, a nossa história, né, foi escrita por ele. E eu creio assim, né, o Salmo 139 diz que todos os dias da nossa vida foram escritos no livro dele antes de nenhum deles existir. Então, assim, eu creio que essa história não foi Deus que escreveu. O abuso não é a vontade de Deus, esse sofrimento não foi Deus que quis para mim, mas Isso mesmo. foi fruto do livre-arbítrio e da escolha de outras pessoas, né, de fazer o mal. Então, eu passei a buscar, a viver os planos que Deus tinha escrito para mim. E Uhum. nesse processo dessa busca, foi esse processo de superação diário, né? Quanto mais eu Que buscava, quanto mais legal. eu me abria, quanto mais eu orava e confessava meus sentimentos, falava com Deus o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, o que tinha acontecido, aquilo foi se organizando dentro de mim. Eu fui entendendo o quanto eu era amada e que a culpa não era minha, né, realmente, e que a culpa também não era, né, não podia culpar meu pai, eu não podia culpar minha mãe. Eles como pais tinham Exato. responsabilidades, claro, né? Eu também fiz de tudo para proteger meus filhos, mas não sei se eu fui bem sucedida nisso, sabe? Porque a gente faz tanto para proteger, mas está lá numa escola, né? Na creche, está em tantos contextos que a gente não tem como controlar. Então eu não culpo meu Angélica. pai, não culpo minha mãe, e Uhum. passei a olhar para eles com misericórdia, né? Com paciência, com amor, e olhar para mim também com amor e com paciência, porque eu entendi que eu tinha que ter paciência comigo mesma Que e amar a lindo mim isso. mesma e me valorizar, né, diante de tudo aquilo que eu tinha vivido. E que Que eu tenho uma lindo. música, né, uma música do Rodolfo Abrantes, que ele diz que das minhas feridas sai um poder para curar. E antes Uhum. mesmo de eu conhecer essa música, eu senti isso muito forte no meu coração. Eu pensei, vou começar a falar sobre isso, eu vou ajudar outras meninas, eu vou ajudar crianças, eu vou ajudar mulheres, vou a vencer isso. E realmente eu comecei Aham. a dar passos nessa busca, nesse processo de superação, né? Que eu creio que até hoje. Por que eu falo até hoje? Por isso que é superando, né, o abuso sexual. Porque, né, com 43 anos, meu casamento foi restaurado, né, nessa fase que eu Amém. falei, né, da minha conversão. Deus restaurou, Deus foi colocando a casa em ordem, colocando a minha identidade em ordem. E até hoje tem momentos que eu sofro com batalhas na minha mente relacionadas a isso. Tem situações até Uau. hoje que eu tenho intimidade com meu marido e que de repente algo me faz lembrar, sabe? Vem São alguma cena na gatilhos, minha né? memória. Exatamente. Só que antes, quando eu não sabia lidar com isso, eu tinha esse repúdio, né? Eu tinha essa repulsa, né? E às vezes a gente até brigava, porque, não encosta em mim, não sei o quê, não, não, acabava virando uma confusão, né? Aham. Mas hoje, né, nesse processo, eu já, quando vem alguma coisa na minha memória, eu já tenho uma outra atitude, eu já começo a orar,
eu já falo ali com Deus, né? Assim, me ajuda, tira isso da minha mente, eu começo a lutar contra aqueles pensamentos. E ali eu me concentro naquele momento de amor, de carinho, né? Entre eu e meu marido, e eu não deixo mais nada vir abalar o nosso relacionamento, né? Não E ser nem abalar a roubada. minha identidade, de ser roubada, né? Desse momento. Então, eu decidi não permitir que essas memórias me paralisassem ou roubassem nenhuma área da minha vida Uau, mais. que legal. Muito, muito bacana isso. Pastor, não aguento, né? Vou te chamar de Angélica, vira pastora, não tem jeito. Tá tudo no DNA, faz parte da identidade, né? Mas, ó, enquanto você estava falando, eu estava tentando processar aqui. E se eu for resumir isso dentro de mim, daquilo que eu acabei de ouvir, eu percebo assim. Então, quando houve o processo caminhando para a cura, no sentido de a superação ficar mais frequente, a partir do passo em que se admite, né, confessa a existência de um problema. Então, assim, mas esse problema não é meu, fizeram comigo. Realmente, você é a vítima, você não é a culpada. Mas a gente precisa admitir que existe ali um problema que te gera compulsão, que te gera frieza, que te gera autodepreciação. O Sim. segundo passo é encará-lo e buscar ajuda. E aí, dentro da própria literatura, e isso dentro da ciência mesmo, a gente encontra que não adianta só uma ajuda profissional se não tiver uma ajuda baseada na espiritualidade. A teoria do humanismo, ela diz isso, que dentro de cada ser humano existe uma dimensão noética, né? Viktor Frankl coloca isso, que ela só pode ser preenchida com uma força superior, com uma crença em algo maior do que nós. Nós sabemos que é Deus, né? Precisa buscar uma ajuda tanto psicológica quanto espiritual. Para quê? Para resgatar a sua identidade. Eu li um Uhum. livro que eu achei muito interessante que ele falava assim: o abuso, ele rouba a identidade da pessoa. Por quê, Angélica? Quando você foi criada, como diz lá no Salmo 139, antes mesmo da fundação do mundo, Deus já tinha determinado os seus dias. E ele te fez a imagem e semelhança dele. Ele te fez filha de um rei, o que te torna uma princesa legítima. A tua identidade, o teu DNA espiritual é de princesa herdeira de um rei, né? Mas o abuso vem para deturpar, vem para dizer que você causou tudo isso, que você poderia ter evitado, que você não era tão inocente assim. E o pior de todos, que você sentia prazer, então por isso você é suja, né? Uhum. Isso é o roubar a sua identidade. E quando a gente mergulha em Deus, por isso que é tão importante o processo do abuso ser buscado em Deus, é devolvida a sua identidade, porque aí a gente começa a compreender que nós não somos o que nos aconteceu. Nós somos quem ele diz que a gente é. E se ele Aham. diz que eu sou filha, eu posso ter sido abusada, eu posso ter cometido os piores erros, mas isso não mudou a minha identidade. É aí que vem o resgate, né? É aí que a gente vai encontrando a superação. Faz sentido isso? Faz sentido e dentro desse contexto, né, o que os pais precisam fazer para proteger suas crianças? Eu acho que o Uhum. nosso papel como pais é a gente valorizar as nossas crianças, dar ouvido a elas sim, deixar um lugar de Exato. escuta, né? A nossa família precisa ser um lugar onde nós falamos dos assuntos abertamente, não pode ter tabu dentro da nossa casa. Porque no momento que a gente coloca essas coisas, esse assunto a gente não pode falar, a criança se sente oprimida, né? Então ela fica com medo de falar dos assuntos. Então a gente tem que dar a liberdade da criança falar, seja lá o que for que ela esteja sentindo. A criança, Uhum. ela Isso que percebe o que está você coloca, acontecendo. Angélica, é muito importante, porque na clínica houve, até comentei isso já com você, houve um período em que de 10 atendimentos que eu fazia, 9 tratavam a questão do abuso sexual. Pessoas que foram para a terapia, ou seja, adultos que viveram isso na infância, adultos que têm a sua criança interna machucada, mas que nunca encontraram voz para poder falar e receber alguém que acolhesse a dor delas, né? Sim. Isso que Eu com você colocou é 18 muito anos, importante.
os pais acreditarem, né, quando o filho trouxer uma confissão, porque já é muito difícil falar. E quando fala ainda alguém não acredita, aí Exatamente. trava, né? Exatamente. Então, assim, e ter cuidado de como lidar com aquilo, porque realmente não adianta se culpar como pais do que aconteceu. Se a criança chega, Uhum. fala o que aconteceu, a gente tem que tentar manter calma para acolher os sentimentos daquela criança. Então, assim, diante de um fato que está longe do nosso controle, porque as nossas crianças estão, né, na escola, estão na creche, estão, enfim, né, em situações que a gente não está ali olhando o tempo inteiro, então foge ao nosso controle. Então a gente precisa entender isso também, porque senão a gente vai também ficar louco querendo colocar numa redoma e não tem como fazer isso. Mas eu acho que a maior arma também que a gente tem é falar dos assuntos, é ensinar a criança desde pequenininha, né? Não, ninguém pode encostar aqui, se alguém mexer aqui, fala com a mamãe, você pode falar, sei lá, né? Da sua forma você, né, direcionar isso. E outra coisa é valorizar a identidade da criança. Falar o quanto ela é importante, o quanto ela é amada, o quanto ela é valiosa, né? Como é que fala? Potencializar quem ela é, o valor que ela tem, sabe? E por ela ter todo esse valor, se alguém fizer algo mal para ela, ela precisa procurar ajuda. E aí ela pode vir falar com a mamãe, com o papai. Ela pode, né, falar porque eu tô aqui para ouvir, para te acolher. Então eu acho que são ferramentas importantes a gente valorizar o que os filhos falam, o que Sim. as crianças falam e a identidade daquela criança, para ela saber que ela é importante. Ó, nós já estamos caminhando para o fim, faltam 8 minutinhos para a gente acabar. E foi um Muita coisa, bate-papo tão gostoso que já né? nem parece, né, que passou quase uma hora. Pois Mas é. olha, duas frases que eu achei muito importante, que é essa questão do acreditar na criança, quando ela traz essa confissão, não só na criança. Eu vejo que uma das perguntas que foi colocado ali, como fazer para ajudar quando a gente sabe de um abuso? Eu fiz uma enquete no meu Instagram se as pessoas conheciam outras. 100% das pessoas conhecem alguém que já foi. E quando eu perguntei se elas saberiam como Sim. ajudar, 100% me respondeu que não sabia como ajudar. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar. Como ajudar? Entenda que aquele adulto que está abrindo essa questão, ele tem uma criança interna que está gritando por socorro. A gente precisa pegar na mão dessa criança e trazer ela para fora e dar vida, uma vida com liberdade, né? Quando eu li na literatura dizendo assim, a culpa que o abusado sente, eu poderia ter evitado. Não, a criança ela não era capaz de identificar as intenções do agressor. Mas se eu não tivesse entrado naquele quarto, ninguém é capaz de identificar qual a intenção daquele agressor. A culpa é do agressor, da maldade do coração dele, né? Uma outra coisa é assim, mas eu sentia prazer. O nosso corpo ele é dotado de terminações nervosas que nos fazem ter prazer mesmo em situação que a gente não quer ter prazer. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, tá? Quem estiver assistindo a gente, se alguém chegar e fizer assim, e falar bem pertinho do pescoço, vai arrepiar ou não vai? Claro. Se falar que Aham, não vai, é mentira. Procura um médico que está com problema. sim. Mas por que isso acontece? Porque o nosso corpo tem terminações nervosas para sentir esse prazer tão bonito que Deus criou. Deus nos deu, nos presenteou com isso. Só Sim. que, mesmo quando a pessoa sentia prazer no abuso, por dentro ela lutava com todas as forças para que aquilo acabasse, para que Aham. mas forçado, o teu corpo sente prazer porque ele está sendo forçado através do toque, né? Por isso é importante falar. Quanto mais a gente fala, Sim. o falar traz cura, né? Quanto mais a gente fala sobre esse Sim. assunto, precisa se abrir, encontrar pessoas seguras para desabafar. Nem todo mundo está preparado para ouvir, é verdade. Mas nós precisamos nos preparar para dar ouvidos às crianças feridas dos adultos de hoje. Eu conversei com uma moça que ela não lembrava que tinha sofrido abuso, e aí na Hum. conversa, ela, enfim, né, no meio da conversa, ela lembrou, né, da situação, Deus trouxe a memória dela, a situação,
e ela sentiu todo o peso da culpa. Por que que eu não saí de lá? Eu queria sair, mas eu não conseguia sair. E, Exato. sabe? Então, assim, ela se sentia com essa culpa, né? E graças a Deus também ela passou por esse processo, né, de superação e houve restauração também na identidade dela, né, diante daquele quadro. Então, o poder, a cura, né, através da palavra, né? Eu creio nas duas. Eu creio na psicologia, né? Como Freud também disse, da cura através da palavra. Então, a gente se cura quando a gente fala daquilo que está amargurando a nossa alma. E eu Tira creio aqui de dentro, né? isso, né? Que você põe para fora todos aqueles sentimentos, aquela amargura. Uhum. E eu também creio na cura pela palavra, né? Na questão da espiritualidade, né? Eu Pode acho que falar rasgado, Angélica. então, eu creio nessa cura, né, que vem de Deus, né, a palavra de Deus. Porque ele também diz, né, que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. E aí é realmente deixar para trás esse tempo de amargura, de tristeza, não esquecer, porque a gente não esquece mesmo, mas usar Uhum. isso como ferramenta para ajudar outras pessoas e para me empoderar. Porque essa história ruim que aconteceu comigo hoje me empodera a fazer coisas que talvez eu não fizesse, né? Então eu decidi usar isso a meu favor e a favor de outras pessoas. Angélica, posso deixar um exemplo? Que a gente está quase acabando. Para o pessoal que fez algumas perguntas que a gente não conseguiu responder, chama no Ah, direct depois, tanto eu quanto a Angélica. A gente está à disposição para ouvir vocês e responder sim, essas perguntas que não deram para ser aqui, tá bom? Mas eu quero deixar um exemplo. Quando a gente fala de uma ferida, vamos pegar uma ferida assim, todo mundo já teve uma ferida que formou pus, certo? Quando tem o pus lá e ele ainda está lá, latente, vai sarar sim, aquela ferida? A gente pode carregá-la por anos, o pus só vai aumentar. O que que a sim, gente faz para sarar? A gente aperta, deixa o pus vazar, vai ficar aquele buraquinho, vai doer? Dói, realmente não é agradável. Arde, né? Pega uma espinha inflamada e tenta apertar. Arde, sim, incomoda, mas vai sair. E à medida em que sai aquilo que é sujo, tirando aquele lixo para fora, ali é a hora de ficou um buraquinho, jogar o remedinho, que o remédio é o amor. O amor cura. Não só sim, o amor de Deus, mas o amor de Deus através de outras pessoas que vão manifestar esse amor de Deus por nós. sim. Pessoas que possam nos amar, nos cuidar, nos proteger, nos abraçar. É o amor que vai ser o remedinho. Porque as pessoas, as mãos de algumas pessoas, como no meu caso, nos ferem, né? Sim. Então, por pessoas nós somos feridas, mas por pessoas também nós somos curadas, né? Então, é muito importante entender Uhum. isso. E realmente, assim, quando eu conheci esse amor, eu parei de culpar o meu pai, por exemplo, porque eu estava em busca de um pai. Quantas vezes eu chorei falando, se meu pai estivesse aqui, isso não estaria acontecendo comigo. Eu chorei muito na minha vida, assim. Só que quando eu conheci Deus como esse pai perfeito, esse pai presente, esse pai que protege, que cuida, que sustenta, que realmente ama infinitamente, eu conheci esse amor, realmente esse amor trouxe cura. O verdadeiro amor lançou fora todo medo, o verdadeiro amor supriu todas as minhas carências e necessidades. Então, eu também não colocava culpa sobre o meu marido, né, nos meus problemas sexuais. Eu não botava culpa nos meus pais, nem botava. Eu Tá realmente cortando. entreguei o meu fardo pesado. Eu entreguei meu fardo pesado para Jesus e peguei o fardo dele leve, né? E o jugo suave dele. Eu era oprimida, né? Mas eu fui até ele, recebi o descanso e o alívio para minha alma. Então, assim, nós somos um ser, né, eu acredito, tricotômico, né? Nós somos um espírito que tem uma alma e habita nesse corpo. O nosso corpo ele é ferido de várias formas, consequentemente a nossa alma também. Mas a gente precisa cuidar do nosso espírito, que quando a gente faz essa conexão, né, com esse amor poderoso, ele restaura a alma e restaura o corpo. Né? A gente precisa de Amém. manter em equilíbrio as três esferas do nosso ser. E só Deus tem esse poder de colocar em ordem, né, o nosso ser. Corpo, alma e Isso espírito. mesmo. Que legal. Angélica, tem como Deus preencher e nos inundar de amor se já estiver cheio? Ou tem que primeiro esvaziar para daí se encher do que é correto? Exatamente. Então, sem falar, sem botar para fora tudo aquilo que está amargurando,
como que a gente vai dar espaço para a gente ser cheio desse amor, né? Então, o Senhor nos Sim, acolhe, nos precisa falar. abraça, mas a gente precisa falar. Não é A gente fácil, tem mas 15 segundos, é necessário. pastora. Eu Não é queria fazer uma fácil. oração, né? Eu Faz ia assim, a gente falar, pode voltar. O pessoal que está com a gente tem 30 pessoas. Se vocês aceitam que a gente faça uma oração? Pastora Angélica quer orar, e é claro que a gente quer uma oração. Quem não quer, né? Então a gente está voltando agora aqui para orar, tá bom? Pastora Angélica voltando. O que é mais importante para superar um abuso? Falar sobre ele. Encontre pessoas da sua confiança. Encontre pessoas que te acolhem para falar. Coloque isso para fora. Uma coisa que a gente frisa muito no NV aqui em Londrina é que assim, a dor, quando ela é dividida, ela não é mais inteira, porque ela foi dividida. Então, dor compartilhada é dor dividida. Divida para se limpar e você poder ser curado. Igual um guarda-roupa, né? Quando a gente. Como é que eu faço para colocar mais coisas no meu guarda-roupa? Eu tenho que arrumar, tirar as coisas que tem dentro, avaliar o que não me serve mais, me desfazer, e aí sim eu posso colocar algo novo dentro. sim. Tá com você a palavra, Angélica, toda sua. Então, né, já que a gente voltou, eu esqueci de falar uma coisa importante. Vamos lá. Para os homens, né, como eu tinha falado, que eu tinha colocado aqui uma questão para falar para os homens. Isso. Que é muito difícil, às vezes, o homem não sabe que a mulher, que a esposa sofreu abuso sexual, né? E Aham. às vezes ela tem vários problemas sexuais, e às vezes também vem essa culpa do marido, né? Ah, porque você é fria, porque você é isso, porque você é frígida, né? Como usava até essa palavra antigamente. Então, tem uma culpa Aham. muito grande em cima dessa mulher que já sofreu tanto, e às vezes ele não sabe disso, porque ela também não falou, né? Mas a gente precisa estar Exato. sensível a isso, né? Então, se você, marido, né, homem, futuro marido, se de repente você percebe que a esposa, né, que ela tem essa retração, que ela tem alguma dificuldade nessa área, né, ao invés de vir com culpa, com pressão, com cobrança, venha com amor, né, com carinho, com zelo, protege ela, protege as emoções dela, protege a sexualidade dela também, né, nesse sentido, porque é necessário ter essa delicadeza, sabe? E aí, não é culpa, né? Aquela coisa, não é culpa dela. Mas às vezes, né, ela precisa também Uhum. conseguir falar, mas ela precisa se sentir segura para falar. Então, é isso que a Ana Uhum. falou também, né? Nós estamos disponíveis para ouvir, né? E ajudar as mulheres que sentem, né, essa necessidade de falar sobre esse assunto. Uma vez, com 18 anos, eu tentei falar isso com uma pessoa da minha família, uma pessoa que eu confiava, uma pessoa até que tinha liberdade para falar muitas coisas, né? E eu pensei, essa aí eu vou falar, com ela eu vou conseguir falar. Eu já tinha até minha filha, né, Certo. pequenininha, mas eu não consegui. Na hora que eu comecei a falar, ela não soube lidar com a situação. E eu lembro que ela me cortou assim e Nossa. meio que saiu, sabe? Aí eu me fechei de novo. Eu fiquei, tipo, não dá para falar sobre isso. Realmente é uma coisa que eu vou ter que ficar escondida, né? Mas assim, Uhum. realmente não esconda, procure alguém de confiança, né? Procure alguém que você perceba que possa, né, te ajudar a botar para fora isso, né? A falar isso num lugar de segurança, num lugar de abrigo mesmo, né? Aí antes de orar, eu queria também ler um poema que eu escrevi essa semana, que eu ainda não publiquei, mas eu acho que aqui seria pertinente, Que rico! né? Declamar, ó, declamar. Que presente! Compartilha com a gente. Vou publicar ele. Vou publicar nas redes, né? Diz assim: Menina, passa o filtro solar antes de sair, para te proteger do calor do sol. Coloca o casaco, porque o vento forte lá fora pode te fazer mal. Menina, pega o guarda-chuva para te proteger do temporal. Agora, o que vai te proteger do abuso sexual? Não há um produto que te faça invisível para os olhos do lobo mau. Nem uma capa, nem uma varinha mágica.
nem uma palavra pirlim-pim-pim ou abracadabra. Porque o homem mau pode não estar lá fora, te esperando passear. Ele pode estar ao seu lado, esperando seu papai ir trabalhar. Fingir que te pega no colo para te fazer dormir. E com cara de afeto, fazer um carinho íntimo que te rouba o motivo de sorrir. O medo vem e te assusta, porque a inocência não te deixa fingir. O que fazer com esse sentimento? Será que fui eu que comecei esse aliciamento? Será que meu abraço desperta um desejo mau? Será que quando eu brinco, meu olhar é imoral? Como vou ser criança agora, com toda essa informação? Não estava preparada para trocar a boneca pela indústria da prostituição. Queria brincar de esconde-esconde, sem querer achar ninguém, porque meus olhos procuravam a sexualidade em alguém. Como vou crescer com essa identidade deturpada? Agora quero ser como uma mulher na revista pornográfica. Tanto faz mais uma mão a me tocar, já que entendi que dar prazer aos outros é o meu lugar. Ai, meu Deus, quanta confusão! Não sei mais quem eu sou ou o que devo fazer. Sinto um vazio, me dá vontade de morrer. Apesar de rir, uma tristeza me invade. Estou perdida em mim mesma. Que grande disparate. Só queria ser amada, sem nenhuma pretensão. Queria um amor sincero e puro, sem objetificação. Ei, menina, eu estou aqui. O amor me chamou e eu o conheci. Vai ficar tudo bem, eu vou te proteger. Esse amor se apresentou e transformou tudo em mim. Me deu valor por quem eu sou, devolveu minha identidade, enfim. Agora livre de todo medo, protegida do sol, da chuva e do vento, mas protegida também do mal que estava lá dentro. É isso. Não sei se é para a gente encerrar, né? Diante disso. Realmente, esse poema eu escrevi segunda-feira, dia 18, que é o Dia Nacional, né, de combate à violência contra crianças e adolescentes, violência sexual, né, contra crianças e adolescentes. Eu sofri essa violência nas duas etapas, tanto na infância quanto na adolescência. E realmente é uma confusão, né? Eu coloquei dessa forma porque realmente eu tentava me preparar para falar do assunto, mas assim, que confusão, como que vai falar de tantos sentimentos, né? Que brotou, que nasceu, que deturpou, que confundiu. Realmente é muito, muito difícil. Mas quando a gente encontra esse amor verdadeiro, quando a gente encontra essa confiança, né? Deus diz pra gente, não tenha medo. Não tenha medo. E verdadeiramente, assim, a gente vê na palavra também que Deus não se agrada da violência, né, contra a mulher, ele não se agrada da violência contra a criança. A gente vê muitas consequências vindo, né, sobre aqueles. A Bíblia conta a história de Tamar, né, que foi estuprada, que sofreu violência, né, do seu próprio irmão, e a confusão que gerou isso, as consequências que geraram isso, né? A gente vê não lembro agora qual o texto do Pentateuco lá, dos 5 primeiros livros, né? Qual é que também conta a história de uma moça que foi abusada também, que sofreu violência. E Deus, ele coloca de uma forma muito assim que ele não aceita, né? Ele é inadmissível para ele essa violência. Então eu creio nessa justiça, né? Que realmente Deus vem com justiça. Às vezes os nossos olhos não estão enxergando, mas eu creio na justiça de Deus. E o Senhor faz acontecer sem que a gente veja, muitas vezes. E eu acredito nisso. E mais do que isso, né? Aqueles que são vítimas, aquelas que sofreram com isso, ele vem com bálsamo, ele vem com cura, ele vem com renovo, ele vem com restauração, ele vem, nos liberta dessas cadeias, porque eu me vi presa nessas cadeias de compulsão sexual, né, de confusão na identidade sexual por conta disso tudo, mas eu encontrei esse amor, ele me libertou, me limpou, me fez nova, né, para viver realmente os planos que ele escreveu para mim.
Então, não há lugar melhor da gente estar, não há lugar melhor da gente se encontrar com a gente mesmo do que realmente nesse amor tão profundo que Deus tem por nós, né? Nesse Amém. relacionamento, né, com Deus, desse Pai perfeito. Porque os nossos pais vão falhar com a gente. As pessoas que deveriam nos Uhum. proteger vão falhar com a gente. Mas Deus não falha, o amor dele não falha. E ele tem esse lugar de refúgio e de abrigo para nós. Amém? Então eu queria orar, Amém. né, por todas as pessoas que sofreram isso, pelas mulheres, não só as mulheres, mas também os Uhum. meninos, né, que sofreram isso. Sim. Eu lembro que quando eu era criança também, tinha uma escolinha perto da minha casa e que o dono da escola abusou dos meninos. E foi uma grande confusão que aconteceu no bairro. Ele tinha Uau. filhos, ele tinha, se eu não me engano, 3 filhos, meninos, mas eu não sei do histórico se ele abusou dos filhos, mas eu lembro que quando ele abusava dos meninos, que ele juntava os meninos na piscina, era quando a família dele saía. Ele chamava os meninos da escolinha, que era um lugar de refúgio, né, para as crianças, um lugar de confiança dos pais, e ele ali, ele abusava das crianças, dos meninos. Então, assim, os meninos também estão suscetíveis a isso. É claro que pela estatística a gente sabe que acontece mais com as meninas, até pela objetificação da Uhum. mulher, né? A gente vê que a mulher é vista como esse objeto, né, de prazer. Então, os maridos também não devem tocar nas suas mulheres dessa forma, né? A mulher precisa de carinho, ela precisa de proteção, ela precisa de aconchego, de respeito. E às vezes o próprio marido, sem perceber, toca nela de uma forma que gera, né, essa sensação de abuso, né? Por que não tocar no rosto? Por que não tocar no Uhum. cabelo? Por que não pegar no pescoço, né? Mas não, às vezes vai direto no assunto, né? Vai direto no ponto. E isso muitas, não só as que sofreram abuso, com certeza as que sofreram abuso se sente violentada também nessa hora, né? Se sente abusada. Sofreram também, pode acabar sofrendo isso. Por isso que muitas vezes o abuso acontece dentro do casamento e a gente nem percebe que está acontecendo, né? Então é necessário a gente reavaliar Uhum. também esse processo de carinho dentro do casamento, porque o marido precisa olhar para sua esposa, ela é sua parceira, ela é sua amante, ela é sua parceira de prazer. Os dois precisam ter prazer. E o marido precisa levá-la a esse lugar de prazer também, né? Mas ela precisa se sentir protegida, acolhida por ele, né? Então, o toque dele também diz respeito a isso. Então, homens, se liguem também nesse aspecto, né? E os homens não tenham medo de falar se sofreu abuso. Porque não é uma vergonha, parece que para a mulher é menos vergonha, né? E para o homem é mais vergonha. Não é, né? A dor é para todos. O sofrimento é tanto para homens, para mulheres quanto para homens. Então, os homens precisam também sair desse lugar, né? Às vezes que o machismo também impõe, né? Que o homem não pode chorar, o homem não pode sofrer e o homem não pode abuso. Então, isso também não é uma verdade. Os homens precisam vencer também essa dificuldade de falar das suas dores, de falar dos seus sofrimentos. Os homens precisam de cura também Uhum. para sua alma, né? Então, a vulnerabilidade faz parte do nosso ser. O ser humano é vulnerável, né? Então, a gente precisa colocar, se expor a essa vulnerabilidade para buscar cura, já que a gente não conseguiu fugir, né, da vulnerabilidade quando alguém fez mal pra gente. Então a gente precisa vencer isso buscando a cura através da palavra, né, da palavra falada e da palavra também de Deus, né, que vem com cura no nosso coração. Amém? É isso. Amém. Olha que interessante isso, né? A gente estava falando que o caminho para a superação do abuso está no resgate da identidade. E olha que louco isso, né? Porque a gente tem a nossa identidade desde que nasce. Nós somos que Deus nos criou para ser. E como o abuso vem e rouba a nossa identidade, dizendo que você é um objeto, você é uma pessoa que estragou a moral daquela pessoa, no sentido de você está deturpando a imagem daquele homem, né, falando isso. E o resgate da nossa identidade é: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que Deus diz a meu respeito.
Resgata o que Deus diz a teu respeito, independente do que tenha acontecido. Mas só tem como descobrir a nossa identidade esvaziando daquilo que nos aconteceu. Você ora? Quer que eu ore? Claro, prazer. E eu posso orar. Manda ver. E outra coisa também que eu ouvi numa aula de psicopatologia, né, na faculdade, que os problemas sexuais, né, e muitas questões da homossexualidade, elas também podem surgir, né, por esse tipo de situação, assim como pela falta da paternidade, né, que também interfere na identidade, né, das pessoas. Então é científico também, apesar de muitas pessoas não gostarem de falar disso, se sentir como preconceito, mas não vou dizer que todos os casos, mas em alguns casos sim, né? Então eu acho que também é válido lembrar disso, né? Porque diz a respeito da identidade também, né? Amém. Vamos orar então. Pai, eu quero te agradecer por esse momento que tivemos aqui. Obrigada, Senhor, porque hoje, né, pelas feridas que eu vivi, hoje, né, eu posso falar disso porque o Senhor me curou. Então, das minhas feridas sai um poder Amém. para curar. Eu acredito nisso, eu te agradeço por isso. E eu Amém. quero te agradecer, né, pelo resgate desse lugar tão doloroso que o Senhor me tirou. E eu quero dizer, Pai, para as pessoas que sofreram isso e que têm medo de falar, que têm dificuldade de falar, que eu entendo perfeitamente o que é esse medo, mas que o teu Espírito Santo possa tocar no coração dessas pessoas, gerando cura no coração Amém. delas, porque eu quero dizer que eu fui curada nesse lugar, porque eu encontrei o verdadeiro amor, o amor que lança fora o Amém. medo, o amor que restaura e restaurou a minha identidade, pode restaurar a identidade delas também. Esse amor que Amém. traz segurança e confiança a ponto também da gente ser restaurada na nossa sexualidade, sem precisar se sentir um objeto, né? Mas se sentindo amada, né? E vivendo esse presente do sexo na nossa vida. Então, que não haja mais roubo, Senhor, na vida dessas pessoas, tanto Sim, homens Deus. quanto mulheres. Pai, que todos que sofreram esse tipo de violência na sua sexualidade, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, esse toque tão respeitoso que o Senhor proporciona para a gente. O Senhor vem com seu amor, o Amém. Senhor vem e nos acolhe, o Senhor vem com teu abraço. E que essas pessoas possam ser abraçadas pelo seu amor, Senhor, nessa hora. Possam ser acolhidas pelo seu amor nessa hora. E que haja cura, que haja Amém. libertação, que haja restauração na história, na vida, na identidade, em todos os aspectos da vida dessa pessoa, Pai. E que realmente elas possam encontrar pessoas de confiança, que elas possam encontrar pessoas que possam acolhê-las também para elas falarem. Em nome de Jesus, Pai, que seja um tempo novo sobre a vida delas, que seja um tempo de refrigério, de alívio, de descanso, porque quando a gente entrega esse fardo tão pesado do abuso e da violência sexual, quando a gente consegue entregar isso, a gente recebe um alívio tão maravilhoso que a gente consegue viver intensamente os planos que o Senhor escreveu no teu livro para cada um de nós. Então, que essas pessoas encontrem esse lugar de refrigério, de alívio no seu amor. Em nome de Jesus eu oro assim. Agradeço também pela vida da Ana, de ter, né, disponibilizado esse tempo. Que o Senhor venha estar abençoando a vida dela de uma forma especial, suprindo também todas as Amém. necessidades dela com seu amor perfeito, que não acaba nunca. Seu amor é fiel e dura para sempre, Pai. E nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastora, eu que tenho que agradecer a sua disponibilidade em estar aqui, a sua coragem, né, de abrir um pouquinho da sua história e que não existe prazer maior, uma vez resgatada a nossa identidade, saber que as nossas feridas servem de cura para outra pessoa e saber que se Deus fez na nossa vida, Ele Amém. pode fazer de novo em todos aqueles que se abrirem para isso, né? Sim. Eu vou deixar É aqui isso o mesmo. convite, então, para aquelas que quiserem, nos chamem no particular para conversar um pouquinho mais, se for necessário, e que cada uma a seu modo
Busque essa forma de se esvaziar, que Deus vai preparar pessoas para que vocês possam se abrir e buscar essa força em Deus. Não existe outro caminho para superar se não for buscar Deus. Amém. Empoderamento que é tão falado, esse empoderamento que é tão falado, é... ah, falhou um pouquinho, eu não te ouvi. Falhou. Oi. Falhou um pouquinho. Ah, Tá houve falhando uma também. falha aqui na conexão. Esse esse empoderamento que é tão falado e tão buscado, né? De tantas formas, a gente encontra também nesse amor, né, de Deus, porque é um amor tão poderoso, é um amor tão sublime, é um amor tão incomparável, que satisfaz, que supre, que transforma, né? Então é o verdadeiro empoderamento, né? Está no poder do amor de Deus. Não há poder maior do que o amor dele por nós, né? Isso mesmo. Muito obrigada, Angélica. Foi um prazer enorme. Me senti honrada com a sua Eu presença. também. E o pessoal comentando ali nos comentários que nós formamos uma boa dupla, que a gente pode voltar Vamos. em outros Vamos momentos. sim, vamos preparar um momento para falar de um outro assunto importante, né? Isso mesmo. Também dentro do aspecto das violências, né? Então a gente precisa falar desses assuntos. E aí eu aqui, né, assim, falando, representando a Igreja de Cristo, né, também, assim, como pastora, né, como líder espiritual, é, esses assuntos polêmicos, esses tabus precisam ser quebrados e precisam ser quebrados também dentro da igreja. Né? A igreja de Cristo precisa falar disso, porque Deus não se alegra, né, com a violência contra as crianças. Jesus parava para ouvir as crianças, Jesus Uhum. parava para dar atenção para as crianças. Jesus ama as crianças, ele não se agrada de nada disso que acontece, né, das violências, assim como também ele protege as mulheres de uma forma muito especial, e ele também não se agrada da violência contra a mulher, né? Então, nós precisamos falar sobre esses assuntos, né? E desfazer esses tabus e gerar cura, né? E liberdade na vida dessas pessoas que ainda estão aprisionadas em sentimentos tão pesados, né? Eu li um livro que dizia assim, sobre a pessoa culpar Deus. Sim, E eu acredito que todos nós, em algum momento da vida, nós já culpamos. Poxa, se o Senhor é Deus, o Senhor tem todo o controle nas mãos, por que permitiu que isso acontecesse? E aí o livro dizia assim, que quanto mais a gente focar no porquê, mais longe a gente está no processo de entender. Mas quando a gente olha o para quê, a gente vê que se você quiser culpar alguém, o livro dizia assim, culpe o pecado. Culpe a maldade que existe no ser humano. Deus nos fez perfeito, Deus é amor e Ele ama a cada pessoa, inclusive o agressor. Deus ama a todos. Ele não gostaria que isso nunca acontecesse com ninguém. Mas a maldade do pecado, o livre-arbítrio do ser humano, quando ele é usado de uma forma incorreta, ele gera maldade. Só que Deus vem e restaura, Deus faz nova todas as coisas, como você colocou, né? é isso. E aí, então, né, aproveitando isso, por que não, né, ter essa fala para os agressores, né, de que se eles também quiserem buscar ajuda, se eles também reconhecerem que tem um problema, assim como quem tem o vício da droga, como tem o vício da pornografia, como tem qualquer tipo de Uhum. compulsão, né, e alguns têm a compulsão pela a pedofilia ou a compulsão pelo abuso infantil mesmo, né? Pornografia infantil. Por que não também esses reconhecerem que tem um problema e que precisam de ajuda, né? Então, eu acho que se a gente também se coloca querendo apedrejar essas pessoas, a gente também afasta elas de serem tratadas. Então, assim, Deus, ele Uhum. tem restaurado para qualquer leproso, igual eu escrevi um dia desses isso, né? Jesus pode curar qualquer leproso, qualquer tipo de lepra ele pode curar, desde que o leproso vá até ele,
e fale, né? Eu quero me livrar dessa lepra, seja ela qual for. Jesus tem poder para curar qualquer. Uau! Sabe que eu já atendi, pastora, na clínica, um abusador? E, e foi chocante, assim, para mim, porque eu não via um abusador ali na minha frente, eu via uma pessoa, né? E era um homem, né? Era um rapaz, na verdade. Primeiro ele veio e contou do abuso que ele sofreu. E depois chorando, depois já de um vínculo formado, ele falou assim: eu fiz a mesma coisa com outra pessoa. E ali ele chorou muito, ele falou: eu me senti um monstro. Mas entra no primeiro passo do processo de superação que nós comentamos, que é o admitir. É, Quando você admite que tem algo errado, é o primeiro passo para restaurar aquilo e ressignificar. exatamente. E se deixar, nós vamos longe, Ah, né? tem muita coisa para falar. Eu também já tive uma experiência assim, né, com um abusador que trouxe também muita. A gente interviu assim, e como igreja a gente acolheu a família, né, e tentou ajudar as vítimas, né, e ofereceu ajuda, apesar de saber que ele tinha que pagar, né, pela consequência, pagar as consequências do que ele Sim. fez, né. De forma nenhuma a gente tentou proteger isso. A gente sabe que ele tinha que pagar por isso, mas a gente falou que ele precisava de ajuda, que ele precisava buscar ajuda psiquiátrica, psicológica, espiritual, né? Uhum, Mas ele não, mas no caso, nesse caso foi diferente do seu, né? Ele não aceitou, ele não reconhecia que ele tinha um problema uhum. e a justiça ainda também falhou, porque a gente entregou para a justiça, né, dos homens e a justiça falhou. Mas eu creio na justiça de Deus. Uau. Porque mesmo Deus perdoando se a Uhum. pessoa se arrepender, mesmo Deus perdoando e amando, né, incondicionalmente, eu creio que Deus também não livra das consequências, porque aquilo, né, aquilo que Claro. a gente planta, a gente colhe. Ele vai estar do nosso lado, no meio da dor, colhendo os frutos que a gente plantou. Ele vai estar ali, nos consolando, nos fortalecendo, vai lá, não tenha medo, eu estou aqui. Mas ele não nos livra da consequência. Então, por isso que eu creio nessa justiça, porque é uma justiça com amor, né? Verdade. Pastora, só para então a gente encerrar mesmo, precisamos ir, né? É que é gostoso ver que o pessoal fica, daí a gente também vai ficando, E é um né? assunto tão Agora, falar, né? Que é tanta história para contar. é envolvente. É. E olha só que legal, né? Eu queria deixar um convite, então. O que que nós fazemos? Nós, tanto eu quanto a Angélica, nós trabalhamos com um grupo de mulheres, Verdade. e nesse grupo a gente vem para resgatar as feridas da alma, as feridas emocionais, e esse grupo se chama Partilha de Mulheres. Eles acontecem aí. Quem quiser mais informação, chama a gente no privado também, Sim. né, Angélica? Que a gente está aqui para passar a parte da cura, aquilo que vai ajudar de alguma forma, trazer cura, é o que nós queremos oferecer. Ó, pode te mostrar os bastidores, porque aqui eu tô bonita, né? Tô de camisa social, tô maquiada, tem um quadro bonito, um sofá bonito. Agora, olha os bastidores. Ó. Olha lá. Tá bom, tá frio aí, não tá? Gente, quero Confortavelmente. voltar para pôr minha carinha. E olha, Cadê minha carinha ali? e a parada em livros, né? Tipo assim, né? Que sustenta ali nessa a caminhada aí, né? De várias formas. Sim. Aqui, eu também queria aproveitar e mostrar uma coisa. Ontem, na partilha de mulheres, a gente fez uma dinâmica de buscar fotos, né? Para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E aí, eu Uau. separei duas fotos. Essa foto sou Ah, eu sentadinha, com carinha de triste, pensando na vida, sim. né? E Aham. aí, foi a época que eu sofri o abuso, né? As fases ali que eu sofri o abuso e tal. Mas na mesma fase, aí fala da superação, né? Superando. Tem eu com cara de arteira Aham. aqui, como se eu estivesse pegando um peso, tá vendo? Né? Que Cara de legal. quem tá fazendo força ali para conseguir suportar o peso, Superando. superando. Então, eu buscando as fotos, eu me apeguei a essas duas aqui, que eu acho que tem a ver com essa história, né? A tristeza tá ali, ela é real, ela é presente,
mas a gente precisa lutar para vencê-la e superá-la, né? A cada dia. A cada dia basta o seu mal e vamos vencendo, né? Quer dizer que a força que a gente precisa vem de Deus, mas Deus coloca dentro da gente. Exato. Então a gente tem que deixar vir para fora essa força. É esse empoderamento, né? Que vem. É isso aí. É nesse ponto que eu falo assim, Deus não vai mudar o mundo, Ele vai mudar você para que você transforme o mundo, né? O seu... Pastora, vamos lá, um beijo no seu coração, sinta-se abraçada. Verdade. Quando você leu o poema, eu acho que você não viu porque você estava lendo, mas quem estava em casa viu, eu quase chorei. Me emocionou muito ouvir o seu poema. Ele é uma flecha nas mãos de Deus para trazer cura para outras pessoas. Então, use essa arma com violência, eu diria. Use essa arma. Amém. Vou usar, vou postar para vocês. Eu queria te abraçar agora, eu queria te dar um abraço bem gostoso, né? De urso. Verdade. Ai, que falta faz o abraço, né? Mas sinta-se abraçada. Você também, querida. E a gente vai ter grandes oportunidades de se conhecer e se ver Amém. pessoalmente, inclusive. Tá bom? Vamos combinado. Um beijo. Proporcionar isso. Um beijo. Fica com Deus. Beijo nos meninos. Amém. Beijo. Tchau, tchau.